E aí, você falhou, vem falhando na hora H e teve aquela dúvida? Será que é alguma coisa de errado no meu corpo ou será que é só da minha cabeça? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dúvida. Mas antes de eu começar a falar aqui, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para qualquer pessoa que você acha que pode ajudar. Meu nome é Igor Coimbra, eu sou médico urologista e andrologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e hoje eu vou falar sobre como a ansiedade atrapalha na relação sexual. Praticamente todo paciente que entra no meu consultório, tendo ele um problema ou não, ele sempre tem essa dúvida. Se tem alguma coisa de errado com o corpo, será que o pênis que não está funcionando mais? Será que ele já está numa idade onde já passou da idade aí de ter relação sexual? Ou será que é da cabeça? Será que é só psicológico, né? E hoje a conversa é para a gente explicar o que é esse impacto psicológico que a gente tem na relação. Então, a primeira coisa é que quando a gente faz essa pergunta, bom, será que é só psicológico? A gente tem uma tendência a tirar o peso dessa parte psicológica aí, realmente do problema. Só que quando a gente vai falar da esfera sexual, essa parte psicológica, ela leva a alterações que são muito orgânicas. A primeira coisa é que para a gente conseguir ter uma relação sexual saudável, prazerosa, o nosso cérebro ele precisa de algumas áreas ali ativas e outras inativas. Existe um mecanismo complexo para isso, com vários neurotransmissores que funcionam ali. Mas de maneira prática é isso que acontece. Algumas áreas precisam estar ativas e outras precisam estar inativas, principalmente as que cuidam mais de preocupações, etc. Quando a pessoa vai ter uma relação sexual e já antes da relação sexual ela começa a antecipar, pô, será que vai funcionar? Será que vai acontecer? Será que eu vou falhar? E ela começa a ter essa preocupação, aquela área que deveria estar inativa, ela acaba se mantendo ativa ali. Isso acaba atrapalhando e a pessoa não consegue aproveitar e curtir os estímulos erógenos que estão vindo de fora. Então isso é um dos motivos. O outro motivo, e talvez seja até o mais importante de tudo, é que o nosso corpo, quando a gente tem ansiedade, quando a gente está estressado, quando a gente fica com toda essa preocupação aí, ele libera uma substância que chama adrenalina, né? E a adrenalina, ela funciona de forma totalmente contrária a ter uma relação sexual saudável. De maneira geral, a adrenalina ela inibe a ereção, ou seja, ela atrapalha o pênis de ficar duro, e se ele estiver duro, a tendência com a adrenalina alta é acabar com a relação, e ela faz isso fazendo com que a ejaculação, o término, seja mais rápido. Então, isso é um dos motivos, né, que eventualmente a gente vê uma associação entre pessoas que têm disfunção erétil e ejaculação precoce. Como que a adrenalina faz isso, né? Então, a adrenalina é um neurotransmissor e ela vai atuar de algumas formas. De maneira geral, ela no corpo inteiro atua para fazer com que a gente se prepare ou para uma luta ou para uma fuga. Então, acho que todo mundo já sentiu uma descarga adrenérgica, tomou um susto, ficou preocupado com alguma coisa. É claro que isso acontece de uma maneira muito mais sutil quando está preocupado em relação a uma relação sexual, quando tem alguma ansiedade ali em relação à performance. Mas esse mecanismo de luta ou fuga é basicamente o que a gente teria se a gente encontrasse um leão no meio ali da savana. Se você encontrar um leão no meio da savana, eu garanto para você que ninguém vai conseguir brigar e nem fugir de um leão com um membro duro lá. Então o corpo ele não é feito para isso. Se você fica ansioso, fica nervoso, é normal que não consiga ter relação. Esse mito, né, de que pode ser só psicológico, não é bem assim. O psicológico ele realmente influencia no funcionamento do corpo. Como é que a gente pode tentar driblar isso que acontece, né? Então, a primeira coisa é entendendo de fato como é que funciona o corpo. Então, sabendo que a ansiedade pode causar isso, a pessoa tende a se cobrar um pouco menos. Entender que, embora pareça que só ela tem esse problema no mundo, isso é muito frequente, né? Isso acontece com todo mundo, o corpo é feito para funcionar assim. Então, tem uma tendência a se cobrar um pouquinho menos. É interessante também ter um relacionamento com uma pessoa que você confie e que possa conversar, para que não tenha aquela cobrança em relação à performance. O próprio homem também tem que cobrar um pouco menos dele mesmo, porque o corpo ele não é uma máquina. Eventualmente, quando a pessoa tem outras preocupações ou por qualquer motivo que seja, pode acontecer de um dia ou outro falhar. E no outro dia, mais descansado, depois de uma conversa mais relaxado, as coisas voltam ao normal, mesmo sem a gente precisar de nenhum tipo de tratamento. Outra coisa que pode ajudar
quando a pessoa realmente está com mais dificuldade aí de conseguir tirar essa ansiedade, é o tratamento com psicólogo. Então existem psicólogos que são especializados na parte sexual. E conversar com alguém que entende disso ajuda muito, porque todo esse trabalho é feito para que a pessoa consiga lidar um pouco melhor com essa situação, desde entender por que tem tanta ansiedade, até quais são ferramentas que ele pode usar para que fique um pouco mais relaxado, se cobre um pouco menos e consiga aproveitar um pouquinho mais a relação. A outra coisa que a gente como urologista faz, e isso eu sempre coloco, a gente como urologista não é uma coisa boa para ser feita sozinho, sem nenhuma orientação. A gente pode usar algumas medicações que são facilitadores da ereção, como um reforço erétil. Isso a gente não faz com o objetivo de ter um tratamento para o resto da vida. A gente faz isso durante um período curto, com uma dose baixa e sempre acompanhando para que a pessoa consiga de volta um pouco da confiança. E depois que o trem volta para o trilho, a gente vai desmamando, porque de fato o problema não é necessário uma medicação. Na verdade, precisava um pouquinho mais de entender o próprio problema, um pouco mais de confiança e aprender a relaxar um pouquinho mais ali na hora da relação. Outra ferramenta que a gente pode usar é o ultrassom Doppler. Então, o que acontece? Alguns pacientes são muito ansiosos e eles ainda assim ficam com essa dúvida. Será que realmente é só da minha cabeça ou será que tem alguma coisa de errado no meu corpo? Essa dúvida, ela é até um pouquinho mais legítima, né, em pacientes que estão um pouquinho mais velhos ou eventualmente tem algum outro tipo de problema de saúde que pode atrapalhar a parte vascular, ou seja, as artérias que levam sangue até o pênis. Então, realmente, a pessoa pode ter essa dúvida, se é só uma coisa psicológica ou se a máquina realmente não está funcionando ali. E para isso, a gente usa o ultrassom Doppler com farmacoindução. Então, esse é um exame bastante específico, que precisa ser feito com alguém que tem experiência nisso. Ele é difícil de ser encontrado, mas ele é muito bom quando bem aplicado. A gente faz a aplicação de uma medicação que induz a ereção. Então, quando o pênis ele funciona bem, quando tem a artéria levando sangue, quando a estrutura dentro do pênis está funcionando bem, com essa aplicação você consegue alcançar uma ereção. E daí o ultrassom a gente consegue medir, né, os parâmetros ali de como é que esse sangue está chegando até o pênis e a gente consegue tirar essa dúvida se aquilo ali realmente é um problema na máquina ou se realmente é só da cabeça. Em grande parte das vezes, uma boa conversa com um urologista treinado, principalmente um andrologista, né, que entende desse assunto e tem o hábito de conversar com os pacientes, sabe como orientar, em boa parte das vezes só isso é suficiente, mas ainda assim tem pacientes que mantêm aquela ansiedade e querem tirar essa dúvida. Nesses casos, é muito bom a gente fazer o Doppler. Eu já vi alguns pacientes que passaram por vários médicos, mas quando fizeram o Doppler, falaram, realmente agora eu sei que não tem nada de errado comigo. E a partir dali eles conseguiram voltar à vida sexual com mais confiança e conseguiram, como eu sempre gosto de falar, de botar o trem de volta ali no trilho e conseguiram voltar a ter relações sexuais satisfatórias. Então é uma ferramenta extremamente útil para a gente conseguir separar se realmente é psicogênico mesmo. Hoje é isso que eu tinha aí para trazer para vocês. Vou pedir aí de novo para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo com qualquer pessoa que vocês podem ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vocês podem ver nos outros vídeos, eu sempre tento responder. Eu adoro falar aqui com meus seguidores e o que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Um abraço e até o próximo vídeo.